Graças a Deus. Shalom. Paz seja no teu coração. Deus fale contigo hoje. Deus se revele a você nessa noite. E todo o plano que Ele tem para a tua vida e para a tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que bom. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus hoje. Eu estive aqui na aula do pastor Robério na terça-feira passada. Supremo propósito, encerramento. E enquanto ele falava com todos e comigo também, Deus falava comigo na aula. Tomei nota de algumas coisas, mas desde de antemão, eu quero já fazer para você esse índice, o índice do que eu vou ministrar. Deus falou comigo sobre as razões porque Ele permitiu que a gente leve esse nome, Comunhão Cristã nos Jardins. Esse é o nosso nome desde a nossa fundação. Comunhão Cristã nos Jardins, para nós, era simplesmente porque a gente estava na rua Cubatão, no jardim, nos jardins, no bairro. E enquanto eu estava ali, ouvindo o Robério, Deus falou comigo a respeito de outros jardins, dos quais quero compartilhar contigo hoje, começando do princípio. Então abra ou leia aqui na tela Gênesis capítulo 2, versículo 8. Declara assim a palavra do Senhor, 8 em diante. Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pisson. Abre parênteses aí, que os gregos chamam de Nilo. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion. Abre parênteses, que os gregos chamam de Ganges. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Amém? Então, se você quiser achar o paraíso, você vai lá nesse quadrilátero formado entre o Nilo, o Ganges, o Tigre e o Eufrates. Não tem esse quadrilátero, viu? Eu já fui checar. Eles não formam um quadrilátero bonitinho. Mas esses são os limites do jardim que Deus plantou, entre esses rios. E Deus nos colocou ali. A princípio Deus nos colocou sobre toda a terra. E nos fez do pó da terra. Mas aí na terra Ele plantou um jardim. E colocou o homem nesse jardim. Esse primeiro jardim é o plano eterno. Diga para o teu vizinho, você gosta de trabalhar? Você pode responder, trabalhar é bom, pastor, trabalhar é bom, enobrece o homem, é uma alegria, amo trabalhar, é uma delícia. Na verdade, trabalhar é bom. O que não é bom é do suor do nosso rosto a gente comer o nosso pão. Isso não é bom. E não era esse o plano original de Deus. E quando Ele coloca o homem no jardim, no meio desses 4 rios, ali, primeiro Ele planta um jardim da maneira como nós o conhecemos, que é vegetal. Toda sorte de árvores, né? Ele fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E pôs também ali a árvore da vida e a árvore, vocês já sabem, do conhecimento do bem e do mal. E Ele separa o homem e o coloca ali no jardim. E naquela altura,
O plano de Deus estava operante. E o homem, ele não era sólido como hoje. E como é que ele era então? Imaginem que eu tire toda a minha roupa aqui agora, e vocês olhem para mim e não se deem conta de que eu estou nu. Dá para imaginar isso? Tem que ser uma coisa resplandecente, né? Um negócio assim, envolto numa luz, uma coisa âmbar, né? Para falar um idioma mais moderno. Âmbar, cor assim de magnificência, uma coisa que é translúcida e ao mesmo tempo brilha tanto que você não consegue enxergar bem os contornos. Uma glória revestia o homem e a mulher. Eles estavam nus, nem sabiam que estavam nus, não se davam conta disso por causa de tanta intensidade ao seu entorno. Eles não eram opacos e sólidos, eles eram energia brilhante, eram uma luz, cercados da glória de Deus. E ali não precisava suar. Amém? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, porque o homem fez do jeito dele, né? Todos nós aqui no jantar romântico, a gente gosta de dançar. And now the end is near, and so I face the final curtain. I did it my way. Já cantaram isso? Já cantaram? No ouvido da esposa? Do marido? I did it my way é do diabo, viu? Eu fiz do meu jeito. Essa música não é boa. É Satanás que resolveu que ele ia fazer do jeito dele. I did it my way. Fez do meu jeito. E o homem fez do jeito dele. E aí ele solidificou. Caiu. O homem caiu. Ele se tornou sólido. E aí você olha para a pessoa e a luz já não o envolve mais. E o brilho e a glória esvaíram-se, sumiram. E você enxerga o contorno, o sólido. Aí eles se deram conta de que eles estavam nus. Aí complicou. Nessa altura, Deus era provedor de tudo. Estamos no mês da provisão. Hoje a palavra do pastor Roberto de manhã foi muito tremenda sobre o propósito que Deus tem para nós para nos enriquecer, né? O galardão da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Amém? Esse é o nosso presente que Deus quer dar para todos. Os que são humildes e tementes a Deus vão receber um prêmio. Riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. Depois você lê lá na tua casa. E o Robério estava falando sobre essa provisão do alto. E o plano original do Senhor sempre foi de abundância de provisão. O homem não precisava suar o rosto para comer. Ele estendia a mão, tomava de qualquer fruto. E os frutos ali do jardim, a palavra declara que eram bons para alimento, né? Boa era, Deus fez brotar toda árvore agradável à vista e boa para alimento. Boa para alimento, talvez os frutos e os legumes, as verduras e enfim, tudo que produzia o jardim, era balanceado, era ótimo para nós, nos fazia bem, não nos trazia colesterol. Já estão começando a desencanar com o colesterol, viu? Antes o meu colesterol era abominável, agora o médico diz, não é isso tudo também, está tranquilo. Colesterol é bom, o teu colesterol bom é muito bom. Deixa o colesterol ruim para lá, esquece dele. Mas isso porque minha triglicérides é ótima, amém? Aleluia! Estou falando grego? Hebraico? Mas aqui no jardim, eu não tinha nem que suar e nem que comer tranqueira. Porque hoje nós comemos tanta tranqueira. Por quê? Porque a gente caiu e nos tornamos sólidos. E o corpo
se esvaiu da glória. O homem estava ali e podia ter tudo e perdeu. Versículo 15, nós estamos em Gênesis 2. Diz ali: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero falar hoje com você sobre essa palavra, morrer. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O homem chamou o leão de leão, o urso de urso, o peixe de peixe, o gato de gato, e assim por diante. Deu nome aos animais. Foi o homem, esse homem que em comunhão com o Senhor tinha toda a criatividade necessária. Amém? Eu acho que ninguém aqui ia conseguir inventar nomes para todos os animais como o primeiro homem fez. Por que ele tinha essa capacidade? Porque ele estava ali em plena comunhão com o Senhor. O plano estava valendo. Era isso que Deus queria. Deus não queria ninguém suando para comer do seu pão. Deus queria te prover. E adivinha? Deus não desistiu desse seu plano inicial. Deus está aqui hoje para dizer para você: já que o homem caiu, e eu o tirei do jardim, eu tive que fazer um outro plano para fazer esse homem voltar para esse jardim. E sabe qual é o plano de Deus para nos fazer voltar para o jardim do Éden? Diga para o seu vizinho: é a comunhão cristã nos jardins. Diga para ele. Não, pastor, é Jesus, o plano é Jesus. Eu sei. Não preciso ensinar o Padre Nosso ao vigário. Eu sei, o plano é Jesus. Amém. Mas eu quero hoje te fazer trilhar um caminho que passa por Jesus Cristo, que passa por jardins onde Ele pisou e que faz você voltar para o jardim inicial, o plano primeiro de Deus para você. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória. Pula para o capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus andava com esse primeiro homem no jardim. A princípio, nós ficamos pensando o tempo todo num Éden vegetal. Mas eu convido você a ir para um outro texto que te dá uma outra ideia do Éden que é mais completa. Amém? Está lá em Ezequiel 28, versículos 13 a 16. Ezequiel 28, 13 a 16, fala de Lúcifer. Deus está tratando com Lúcifer. Apesar de ser profecia contra o rei de Tiro, você vai ver que o rei de Tiro não podia estar no Éden. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. E olha o que tinha lá. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu teu interior de violência e pecaste.
pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Deus começa a falar com Lúcifer a respeito do jardim de Deus, do Éden. E ele não descreve nenhuma árvore, nenhuma planta, nenhum fruto. O que tem lá? O que tem lá no jardim? Podemos chamar esse jardim do Éden de mineral e não um jardim vegetal. Pertence ao reino mineral, né? Pedras, 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 ticubiria de pedras, pedras preciosas e minérios de toda sorte. Então nós percebemos que esse jardim que está proposto para nós, onde Deus nos plantou, nos colocou e fez produzir, ele não só era um jardim vegetal onde estava o homem, mas também era tinha um outro aspecto mineral nesse jardim, de grandeza, de preciosidade, de riqueza. E adivinha, o homem, ele tinha acesso a esse jardim, que talvez hoje a gente possa entender, passeando no meio das coisas verdes e das plantas e das flores. E ele também tinha acesso, o homem, a esse outro Éden de Deus, que era em outra frequência. Anota essa palavra. Pouca gente fala sobre frequência. Tinha uma frequência em que eu enxergo você, enxergo a planta, enxergo o alimento, sou suprido, que hoje a gente ainda consegue desfrutar disso. E tem uma outra frequência invisível aos nossos olhos, você pode chamar de uma outra dimensão, mas não é uma dimensão lá para cima no céu, é aqui mesmo. Tem um outro lugar onde a gente pode entrar, como se passasse por uma porta, e chegamos a uma outra frequência onde os anjos estão e a gente não os enxerga, eles estão ao nosso lado. O Senhor Jesus está aqui, entre nós, estamos aqui reunidos no nome dEle, ninguém o vê. Talvez um ou outro possa ter um vislumbre que ele se deixa perceber, mas ele tem uma frequência diferente em que os nossos olhos não conseguem captar. Pois é, mas os de Adão conseguiam. E é para lá que Deus quer te levar de volta. E para você estar de volta no jardim do Éden, adivinha? Ele te trouxe na comunhão cristã nos jardins. Porque aqui nós vamos te levar por outros jardins e você vai chegar de volta no primeiro plano eterno, que Deus não desistiu, vai retomar, vai te levar para lá. E adivinha? Lá você vai estender a mão, tomar do fruto e comer. A palavra declara que essa árvore da vida que está nas margens do rio da vida, que desce do trono de Deus, ela produz folhas para a cura das nações. E nós vamos estar lá, para sermos curados de tudo, para comermos de graça. Pergunta para o teu vizinho, você prefere comer de graça ou trabalhando para comer? Ô, pastor. Eu fico maravilhado com esses filmes futuristas que a gente assiste. Eu gosto desse negócio de viagens estelares, né? Meu filho me deu uma miniatura da Enterprise, amém? Com o número dela pintado lá, NCC 1701, que é a Enterprise. Eu sei o número da Enterprise, amém? O código dela é NCC 1701, aleluia! Na verdade, eu acho que nós fomos criados para ir passear pelas galáxias que Deus criou. Estamos presos aqui nesse lugar porque a gente ficou solidificado, grudado no chão. Apagamos, a gente brilhava e nós apagamos. A gente podia estender a mão e comer do fruto, como eles fazem nesses filmes. Porque lá você já percebeu que todo mundo tem de tudo, não tem problema nenhum, ninguém fica com dinheiro para cá, dinheiro para lá. Não, mas eu não tenho troco, não tem nada disso. Está todo mundo suprido, viagens estelares, mas eu preciso ir até lá. Sala de transporte, 3 para subir, põe-me no planeta, não sei o que lá. Pô, é uma maravilha. Deus não idealizou nada menos para mim e para você
do que ter acesso a essas frequências. Viagens conforme você pensa. Uau! Mas esse não é o culto da maionese, amém? Vamos voltar para cá. Eu quero te fazer passear nos jardins que Deus tem para nós hoje, para você conseguir chegar de volta lá no primeiro jardim, encontrar com o Senhor. Porque o Senhor, naquele primeiro jardim, ele vinha passear com o homem. E o homem falava com ele, tinha contato com Deus. Eu acho que todo mundo aqui queria 20 segundos, 30 segundos com Deus, não é? Puxa, 30 segundos com Deus no Jardim do Éden. Pô, o Adão fazia isso todo dia. Lá sei eu quanto tempo ele fez isso. Não dá para saber. Não dá para saber. Mas fez um bocado. Você sabe por que Deus não deixou Adão ter relações com Eva antes da queda? Nunca pensou nisso? Não é porque eles brilhavam tanto que o negócio não... Ninguém sabe onde é o negócio. Não. Não. É porque se Adão, essa coisa aqui, Jesus amado, é aqui o negócio? Fica aí. Se Adão tivesse tido relações com Eva antes de cair, ia nascer um santo. E esse ente santo nascido não ia precisar de Jesus. E aprove a Deus que todas as coisas, fossem dependentes de Cristo. Não tem nada nesse mundo que independe de Cristo. Das coisas criadas, de tudo que se vê, nada independe de Cristo, nada. E o Adão e a Eva não podiam ter um filho santo. Então eles tiveram um filho dependente de Cristo. Era plano eterno. Deus já sabia do que ia acontecer, já propôs na prancheta e ele criou outros jardins, porque sabia que o homem não ia permanecer naquele jardim primeiro. Aleluia. 1 Pedro 1, 13 até o 18, declara assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente da vossa ignorância, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Até aqui. Depois que Adão e Eva caíram, teu tataravô, Adão e Eva, caíram, eles ensinaram os filhos deles, e os filhos ensinaram os filhos, e os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, chegou em você. E o que é que os pais ensinaram para os filhos? Diz a palavra. Que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Ele fala que nós devemos ser como filhos da obediência e não moldados às paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Quando o homem sai daquele jardim, ele é reprogramado. E a programação que agora vai ser inculcada na cabeça de Caim e de Abel e de Sete e assim por diante, todos os filhos, é uma programação cheia de bugs. Bugs. Todos entendem essa palavra? Já ouviram falar do bug do milênio, né? No ano 2000?
né, o bug do milênio, quer dizer, é um erro de programação, é um bug. É a palavra em inglês para inseto, que em computação fala de um inseto que está lá no meio dos comandos do computador e aquilo dá erro. O tempo todo as companhias querem se livrar dos bugs, dos erros de programação. Nós fomos programados e reprogramados dos pais para os filhos, de uma maneira fútil de viver. Deus quer nos resgatar disso. Talvez você ache que, se achegando à verdade, você vai reprogramar a tua cabeça, e aí vai se livrar de todos esses bugs, de tudo que te foi colocado por programação desde lá dos antepassados. Exemplo. Meu pai disse assim para mim: você vai para a escola? Tinha 7 anos, primeiro dia na escola. Você vai para a escola? Então você não briga na escola. Mas se você brigar na escola, você não me apareça em casa dizendo que apanhou. Você tem que dar no cara. Eu fui programado assim. E uma vez um grandão me catou pelo pescoço, que assim, estava me esganando, eu estava ficando roxo. Eu não tinha outra opção dele, um chute nos gurgumilhos, assim, pum! E ele desmaiou, plot! Eu tinha acho que uns 10 anos. Ai de mim, se eu chegasse em casa e dissesse para o meu pai que eu apanhei. Tinha que bater. A gente leva essas programações, cada um de nós, levamos muita coisa que foi ensinada pelos pais. E talvez você ache que, se você vier no curso da terça e no curso da quarta, e você se aplicar a ler a palavra e a se reprogramar inteiro, você vai ser aceito, você vai conseguir se arrumar. A tua programação agora vai estar boa. Engano nosso. Na verdade, eu quero te trazer para o único jardim onde as coisas vão se resolver, e Deus tem uma solução para mim e para você, para nós voltarmos para o primeiro jardim. Tem uma solução para você, viu? Diga para o teu vizinho, tem uma solução para você. Deus proveu uma solução para você, foi num jardim, e nesse jardim, a solução está posta para você poder, através dela, voltar para o primeiro jardim, ir lá para o Éden, para o paraíso de Deus. Então agora nós vamos para Mateus, e vamos passar por esse jardim, em nome de Jesus. Capítulo 26, a partir do versículo 36. Aqui Jesus está indo para um jardim, chama Getsemane. O Getsemane é assim, ó. Desse lado aqui tem um monte, o monte do templo, e aqui está o templo em Jerusalém. E aqui tem um vale, e aqui tem outro monte, 2 montes. Aqui tem o templo, num monte do templo, tem lá a mesquita da cúpula dourada, aqui é onde deveria estar o templo, aqui embaixo tem um vale de Cedron, com um ribeiro de Cedron, que agora já não tem mais nada, tem um cemitério aqui nesse vale, hoje. Aí, depois do vale, sobe outra vez montanhas para o lado de lá, e aqui tem 2 montes, o Monte das Oliveiras e o Monte Scopus. E Jesus gostava de subir no Monte das Oliveiras, ficar olhando para o templo. E ele ia para lá com os seus discípulos. Jardim das Oliveiras ou Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era o Horto das Oliveiras, era um pomar, era tipo um jardim. Ali Jesus falava, instruía os seus discípulos. Mas eu quero te falar de um outro cantinho ali no Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras, que se chamou Jardim do Getsemane. Getsemane
é a palavra para lugar de pressão. Jardim do Getsemane é um jardim no lugar de pressão. É a pressão que você faz para esmagar as uvas com o pé, para você fazer vinho. Getsemane é pressão dos pés nas uvas para esmagá-las. Lugar de ser esmagado. Jesus vai para o jardim do Getsemane. E lá, diz o texto lá em Mateus 26, 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha o que ele diz, meu pai, e aqui está a solução para você voltar para o primeiro jardim. Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Quais palavras? Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, porém a tua. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Lá no Getsemane, Jesus nos dá a lição e nos dá a solução. Diga para o teu vizinho, você tem solução. Diga para ele, você tem que morrer. Você tem que morrer. Se você fosse um computador, você tinha que dar um boot. Pô, aperta o power, desliga ele. Puxa a tua orelha assim. Pô, vai, desliga. Jesus, ele foi e morreu para que a gente não tivesse que morrer essa morte. Pastor, o senhor está dizendo que nós temos que morrer? Jesus já não morreu? Morreu. Mas ele nos deixou a chave para você sair desse jardim e ter acesso ao outro jardim, onde a gente não precisa suar para comer do pão. Qual é a chave? Senhor, não seja mais a minha vontade, mas a tua vontade. Ah, mas isso é fácil, pastor. É só fazer a vontade de Deus? Você acha? Esse é o jardim que a Comunhão Cristã dos Jardins tem para apresentar para você primeiro se achegar a Jesus, conhecer Jesus, se aborrecer da tua própria vida, do teu próprio ser, olhar para si mesmo e ter nojo. Primeira coisa que nós temos que perceber é, que miserável homem que eu sou, que coisa horrível. Quando eu me converti, gente, eu falava, de cada 10 palavras, 11 era palavrão. Fui criado no meio de estivadores, e a coisa era feia. E quando eu me converti, eu fui batizado logo em seguida no Espírito Santo, eu passei 3 meses chorando, e eu passei 2 anos pedindo perdão para Deus, para limpar a minha boca, para limpar a minha boca, para limpar a minha boca. Eu não cansei de pedir perdão. E eu tive que morrer, eu tive que me desprezar,
Eu tive que dizer não à minha vontade, mas à tua, Senhor. Tinha que dar boot, tinha que pôr um programa novo, uma outra maneira, tudo novo. Se não passar por uma maneira diferente agora de viver, se não for assim, da água para o vinho. Se não passar pelo Getsemane, lugar de pressão. Se você não passar por esse entendimento da morte. Qual que é a morte? A morte é, eu não tenho mais vontade própria. Será que a gente consegue falar isso? Eu não tenho mais vontade própria. Eu sou do meu Deus. Ele vai dizer o que eu tenho que fazer, e quando fazer, o que fazer, como fazer. E Ele te diz as coisas que você tem que fazer, e você diz para Ele, Senhor, se o Senhor não passar de mim esse cálice, eu mesmo passo. E não faz. E depois se queixa e vem pedir oração, porque isso não deu certo, aquilo não deu certo, o outro não deu certo, eu preciso de ajuda nisso, naquilo, e não sei o quê. E essa provisão toda, eu me canso de trabalhar, mas a coisa não flui, e não tem essa provisão que está sendo anunciada. Isso não me alcança. Mas Deus está te falando, olha, estou te falando, faça assim, está tudo escrito. Já te falaram 50 mil vezes lá de cima, do púlpito, escuta a minha voz, faz do meu jeito. E você diz, amém, Senhor, eu vou fazer do teu jeito. Mas eu começo na segunda-feira, na outra semana. Essa semana aqui eu tenho umas coisas para resolver que só eu mesmo, o Senhor não vai conseguir resolver. Deixa que eu resolvo. Fecha os olhos que eu já venho e vai resolver você. Esse Getsemane, esse lugar de pressão, esse lugar de morte, nos habilita, nos faz passar pela cruz, nos traz para esse jardim, nos leva para o Monte das Oliveiras, e ali nós vamos ouvir a voz do Senhor que nos diz o que é que Ele quer que a gente faça. Pedro, deixa tudo que você tem aí e me segue. Barco, rede, deixa tudo aí. Mateus, sai aí desse negócio de cobrar imposto que você tem aí, te dá uma grana legal, larga tudo, segue-me. Para cada um de nós Ele pede alguma coisa que precisa ser deixada, que é a tua vontade. Pega um papel aí e escreve, eu tenho uma vontade louca disso, ponto. Se precisar de 2 folhas, encha 2 folhas, eu tenho vontade disso. Essas são as minhas vontades. E depois que você tem todas as tuas vontades escritas, você fala, Senhor, não seja a minha vontade, porém a tua, porque eu quero aquele jardim. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero brincar de crente. A única morte que o Senhor exige de nós é essa. A outra Ele já morreu por nós. A morte que Ele tem para mim e para você é, Senhor, seja a tua vontade e não a minha. Quando você abrir a geladeira, fala, Senhor, seja a tua vontade e não a minha. Quando você for para a praia, Senhor, seja a tua vontade e não a minha. Quando você fizer planos para o teu futuro, para teus estudos, para ter filhos, para não ter filhos, Senhor, seja a tua vontade e não a minha. Qual é a tua vontade para mim? Ficar aqui, nesse lugar aqui, tão gostoso com vocês que são meus amigos e que a gente já está há 10 anos e está adaptado para nós, é bom, é confortável. Mas aí, nós fomos postos aqui numa situação de pressão. E o Senhor disse assim para mim, acabou o tempo aí. Todo o processo de implantação e estabelecimento do reino que vocês tinham para fazer nesse prédio, está feito, está estabelecido, vai funcionar, vai continuar funcionando, você tem que expandir, vai procurar outro prédio. E eu fiquei naquele misto de, meu Senhor, e agora?
Porque um anjo de Deus alugou esse prédio para nós, Nosso prédio tem 2.400 metros de área construída e nós estamos pagando R$20 mil de aluguel aqui. Deveria ser 70, nós estamos pagando 20. Faz muitos anos. Por quê? Porque Deus mandou o seu anjo, comprou o prédio e alugou para nós por esse preço. Agora, eu recebo papéis de todos vocês. Olha, vai ver esse prédio que eu passei e tal. Está aqui o telefone celular, eu ligo. Quanto é o aluguel? 70 mil. E aqui, 118 mil. E esse aqui, 40 mil. E esse aqui, 55 mil. Não, vamos ver o de 40 mil. Checa esse prédio para mim. Não, aí não pode ser igreja. Na Indianópolis, que eu compartilhei com vocês, não pode ser igreja. Mas Deus, Ele diz assim para mim: Ele vai fazer a tua vontade ou vai fazer a minha? É mais tranquilo a gente ficar, vamos empurrando com a barriga, Jesus está voltando, vamos ficar aqui. Não está tão bom? Quem veio no jantar do Dia dos Namorados? Foi maravilhoso, enchemos a pança, ouvimos poesia, beijamos a mulher e o marido, e dançamos, foi uma alegria, está tudo ótimo, aleluia. Olha, aquilo que vocês vieram fazer, estabelecer e trazer o reino para isto está feito. Agora você deixa andar aqui, vamos expandir. Sabe o que acontece quando a gente fala assim, não, Senhor, eu vou ficar aqui, está ótimo aqui? Sabe o que acontece? Ele suscita uma perseguição para te falar, vai se coçar ou não vai? Vamos, anda, levanta e anda. Então eu não quero isso. Nós não queremos isso, amém? O que nós precisamos? Senhor, não seja a minha vontade, porém a tua. Eu estou confortável, mas diante da tua palavra, eu vou lançar as redes. E o Senhor vai nos dar um outro anjo, com outro prédio, com uma outra situação para a gente estar. Nós, com 55 anos, gente, nós já mudamos de endereço 8 vezes, amém? Desde os meus 32 anos, agora até os 55, 8 mudanças. Eu falo, Senhor, está bom, né? Já mudamos, está ótimo. Não está bom. Você ainda tem muita lenha para queimar. Você vai mudar de novo. Amém. Amém? Posso contar com vocês? Não sei não. Tem uns jovens aqui, mas tem uma turma da minha idade assim que fala, amém, pastor, vamos lá. Pode contar, uma cadeira eu levo, uma cadeira você deixa que eu carrego. Pode deixar comigo. Amém. Nós vamos passar por lugar de pressão. Deixa eu te dizer, ao mesmo tempo, esse caminho de começar no jardim do Éden, com suprimento, com Deus te tratando como um bebê e te dando tudo. E depois, para um lugar onde você precisa passar por pressão e conseguir morrer para si mesmo e declarar não a minha vontade, porém a tua, Senhor. E depois de morrer e ressurgir em Cristo, batizado, você sentar-se no meio das oliveiras para escutar a instrução do céu, estar você, discípulo, com o teu Senhor Jesus, e crescer e andar. Nós, na nossa história como igreja, temos feito esse caminho. E eu quero dizer para vocês, de todo o coração, com toda certeza, nós estamos agora, depois de passar pelo lugar de pressão, que já passamos, e muita, e depois de estarmos andando com o Senhor Jesus Cristo, em entendimento, e em um derramar da sabedoria do alto, e em muitas palavras, e em gordura, pega o teu vizinho pela gordurinha dele aí, pega ele aí e faz assim, você está precisando pregar, diga para ele aí, você está precisando pregar, você está gordinho. Depois de nós passarmos por todas essas situações, é hora, Deus está nos chamando, sabe para quê? Para voltar para o jardim do Éden.
E o prédio para onde nós vamos e a situação que agora nós vamos viver não é mais de dureza, de desconforto. Não. Deus tem para nós agora a bonança, aquela hora em que vai ficar claro a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Eu estou esperando o prédio cair no colo. Se Deus está falando para você, dá aquele teu prédio para Ele, você levanta e me dá o prédio já, em nome de Jesus, porque vai cair no colo. É assim que Deus vai fazer conosco. Nós vamos para um lugar excelente, aonde a gente vai ter a colheita de 23 anos de semeadura, de tudo que nós temos feito. E você comigo, nós vamos juntos, em nome de Jesus. Para ir para lá, cada um de nós tem um momento da sua vida, dentro desse circuito nos jardins, dentro da comunhão cristã nos jardins. E eu quero orar com você, mas quero que você faça uma listinha daquelas coisas que são tua vontade, que você fica o tempo todo falando para o Espírito, Senhor, deixa eu fazer isso, vai. Essa aqui é minha vontade, eu gosto tanto de fazer, deixa, vai. Essas coisas, isso que Deus precisa que você morra para elas, aquelas coisas que você não deixa de fazer, aquelas coisas que te dominam. Não fazer aquilo é a morte para você. É essa aí, essa. Eu e você. Porque Deus quer que a gente passe por esse Getsemane e vá para o Éden de Deus. E tenha livre acesso. Nosso próximo passo é voltar para ter esse livre acesso entre as diferentes frequências. Eu e você vamos conversar com Deus. E Ele vai conversar conosco. Próximo passo, como igreja madura em Cristo, é termos ouvidos para ouvir o Espírito. Passarmos pelas portas, adentrarmos o seu reino e permanecer lá. Ficar. É para lá que nós estamos indo. É para lá que eu tenho que levar você. Eu nasci para ser comandante de nave estelar. E não existe nave estelar. O mais próximo que tem de comandante de nave estelar hoje é apóstolo. Que comanda uma tripulação inteira para ir para o céu. É para lá que nós vamos. Eu e você. Vamos orar.